O governador Tarcísio está em Brasília, vai se encontrar hoje com o presidente Lula, e cada governador terá o direito de apresentar 3 reivindicações do Estado ao presidente. Quais são as reivindicações do Estado de São Paulo e o que o governador preparou para essa visita? O Lula deve estar parecido com o Dória, hein? Só falta ele dar multa para quem estourar o tempo de cheio fala. De regras, né? Cheio de regras, né? Tá. Mas provavelmente o governador vai falar sobre o Porto de Santos, né? Tecnicamente ele sabe da importância da privatização do Porto de Santos, investimento gigantesco, como a Baixada Santista nunca viu, né? Seria um grande investimento, a travessia seca e a diminuição do custo do Brasil, né? Porque se a gente tem um porto mais eficiente, exportações e importações passam a ser feitas com também mais eficiência, diminuindo o custo do Brasil. É bom para São Paulo, é bom para o Brasil. A questão do ICMS, que é um tema comum, né? Dos governos estaduais, por conta da questão do combustível. Então são 2 temas que estarão na pauta. Bom, aí entramos... Só para não deixar passar, sobre o... O senhor quer uma água? A gente vai trazer uma água. O rapazinho estava trazendo a minha água, acho que ele esqueceu. Tá trazendo. Em relação ao ICMS, qual foi o tamanho da perda do Estado de São Paulo e como é que isso pode afetar as políticas públicas? Olha, a perda pode chegar agora se... Na verdade, o Estado de São Paulo hoje tem uma liminar da Justiça com a compensação do ICMS. Isso será discutido agora judicialmente, né? Mais uma decisão definitiva. Portanto, em nenhum estado, por conta das liminares, houver uma perda real, porque houve a compensação do governo federal para os estados, consequentemente para os municípios, né? Que recebem parte do ICMS. Desculpe, Ivan. Não, é porque o senhor é presidente do Conselho de Desestatização. Além dessa agenda com o presidente, o governador deve se encontrar com o Márcio França, o governador, que é justamente o ministro ali dos portos e aeroportos, que já disse que essa história de privatizar o Porto de Santos não vai sair do papel. O governador esteve aqui no estúdio também e disse que, não no estúdio, né, mas em entrevista aqui com a gente, falou que não é bem assim, que embora o ministro tenha um pensamento, o presidente Lula deu uma outra resposta quando foi confrontado com esse assunto. O senhor que está à frente aí desse conselho, né? O que de fato a gente pode esperar que saia do papel em relação a essas desestatizações, né? Como chamamos, privatizações? Eu vou primeiro deixar claro que o governo federal deu um sinal, né? Eles publicaram uma lista, né, de empresas onde eles pediram a paralisação do processo de desestatização. E o Porto de Santos não estava incluído nessa lista. Isso mostrou, né, uma oportunidade do diálogo. Tecnicamente, o governador conhece muito bem a equipe que está conosco hoje, Rafael Benini, secretário de Investimentos em Parcerias, a própria Natália, foram as pessoas que ajudaram a construir, né, este edital de privatização do Porto, que inclusive já passou pelo TCU também, fez algumas considerações, ou seja, ele estaria prontinho para de fato ser colocado numa disputa pela iniciativa privada. Então ele tem muito conhecimento sobre isso e vai argumentar sim. Quem sabe pode surgir aí um meio termo, né, entre o Márcio França e o governador. Mas nós temos convicção de que isso seria muito importante para o estado de São Paulo. Por quê? Justamente por conta do volume de investimentos. Seriam investimentos gigantescos lá na Baixada Santista. A travessia seca, que é um desejo de muitos e muitos anos. E o Tarcísio, nossa equipe, que agora está aqui, e quando era ministro da Infraestrutura, tem uma característica de tirar projetos do papel e transformar em realidade. E a concessão ou a privatização, Ivan, Megali, elas por si só não resolvem os problemas. Elas têm que estar bem desenhadas, tem que ter uma modelagem bem feita. A gente vê no passado, até do governo do PT lá atrás, não sei se vocês lembram, o PT concedeu, por exemplo, estradas dizendo que ia ser a menor tarifa do mundo, né, de uma estrada. Nenhuma delas foi entregue, né? Ou seja, um erro na hora de você fazer a modelagem do sistema. Agora a gente está vendo o aeroporto de Viracopos querendo ser devolvido. Galeão, na mesma situação. Portanto, você tem que fazer uma bela modelagem para que você aí possa construir uma solução. Porto de Santos, garanto para você, foi feito com muita qualidade, assim como a concessão da Dutra, feita pela nossa equipe, que estava lá no Ministério da Infraestrutura, e que foi a maior concessão de uma rodovia no ano passado, né, do mundo. Né, também um grande investimento, e a obra já começa lá da rodovia Dutra, beneficiando o país, por conta dessa ligação importante entre São Paulo e Rio de Janeiro. Já respondendo ao Ivan das perguntas das possíveis,
né? Concessões, privatizações. Nós temos uma agora para março, né? A concessão do Rodoanel Norte, uma obra de 35 anos que precisa de uma solução. Então, o Rodoanel é uma primeira obra de concessão. Nós temos também o trem Intercidades, que até junho passa a ser realidade, porque nós vamos fazer a concessão do trem Intercidades, que vai ligar São Paulo a Campinas. Então, nós estamos atualizando as planilhas de custo, né? Porque esse estudo... que o senhor fala é até junho o edital. Isso, a publicação do edital. Aí depois inicia-se com o vencedor a construção efetiva do projeto. Um projeto que se inicia nessa gestão e que provavelmente não vai ser entregue nessa gestão. Mas tem projetos que são de Estado e projetos que são de uma gestão. E a gente sabe que construir um Estado melhor é cada um fazer a sua parte. O trem Intercidades já passou da hora de se transformar em realidade. Já foi feito um estudo de viabilidade sobre por onde passaria essa linha férrea, porque a rodovia dos Bandeirantes foi construída com o pensamento de que o vão central seria utilizado para isso, para a construção de... Só que a rodovia foi tão ampliada que não cabe mais. Não, claro, já está tudo detalhado. Na verdade, quem fez esse estudo foi o BID. O estudo foi entregue em 2019. Há compartilhamento de linhas, né, as linhas férreas já existentes. Trechos delas são compartilhadas, trechos são exclusivas. É um trem de média velocidade, né? O país clama por ter a possibilidade de fazer viagens de passageiros de trem. Eu que sou mais velhinho que vocês, né? Tive a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro, né? Eu também. O Expresso de Prata, né? Era Trem isso? da Prata. É, A trem gente da dormia. Prata. A viagem demorava 9 horas. Era já mais lenta. Esse é um trem de média velocidade. E o governo também lá atrás anunciou o trem-bala, né? Que eu chamava de trem-balela, né? Que não saiu do papel, né? Eu lembro que na época que o trem-bala foi anunciado lá atrás, a China estava entregando a primeira linha de trem-bala da China. Hoje eles têm mais de 30 mil quilômetros de trem-balas na China. Então a gente vê a diferença, mas o trem de média velocidade vai sair, vai se transformar em realidade. E depois a contratação de mais 2 estudos. Um São Paulo, São José dos Campos e o outro São Paulo, Sorocaba. Aí são os estudos, para depois dos estudos fazer a viabilidade para os investimentos. O trem de Campinas deve sair por volta de 8 bilhões de reais de investimento do Estado.